Vamos lá, Mateus 25, do 1 ao 13. É um texto aí bem conhecido. Jesus vem me pegando com esse texto faz uns dias e eu não poderia compartilhar outra coisa com vocês. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saiam ao encontro dele!" Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: "Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que estão vendendo e comprem o óleo para vocês." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas o noivo respondeu: "Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Podem se assentar, irmãos. Como eu já disse aqui, o Senhor ele vem falando muito ao meu coração a respeito dessa parábola nos últimos tempos. E é tão interessante que quando o Senhor ele quer, de fato, martelar um assunto e deixar latente diante dos nossos olhos, ele faz com que tudo que a gente veja, que a gente ouça, onde a gente está, que aquela palavra esteja, nem que seja citado uma coisinha, um detalhezinho que for. E assim tem sido comigo nos últimos tempos. Deus ele tem me bombardeado de todos os lados com essa parábola das 10 virgens. E eu sei que nos últimos tempos a gente tem ouvido falar bastante a respeito da vinda do Senhor. O pastor pregou aqui esses dias, ele tem alertado nos grupos e conversado com vários de nós, com a igreja toda a respeito disso, porque é algo que Deus ele tem trazido um alerta para nós, para a igreja, para o mundo de modo geral. E quando eu estava estudando a respeito dessa parábola hoje, para poder preparar aquilo que o Senhor gostaria que eu ministrasse, primeiro foi em mim, para depois compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo, eu fui estudar a respeito do contexto no qual o Senhor ele escreveu essa parábola. E a Bíblia vai contar para nós, no capítulo 24 de Mateus, que Jesus, logo depois dos discípulos levarem ele até o templo para ver a construção do templo, foi até o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus se sentou e os discípulos se achegaram a ele e falou: "Mestre, quando que vai acontecer tudo isso que você tem compartilhado conosco? Quando que ocorrerá a consumação do século?" E, em resposta a esse questionamento desses discípulos, Jesus ele inicia um sermão chamado sermão profético ou sermão escatológico. E diferente, do sermão que nós conhecemos lá do início dos evangelhos, início de Mateus, do sermão do monte, ou conhecido como o das bem-aventuranças, não foi no mesmo monte e nem é o mesmo sermão, esse aqui do Monte das Oliveiras. É um outro sermão do monte que o Senhor Jesus ele compartilhou, mas agora um sermão profético escatológico. E nesse discurso de Jesus, ele busca esclarecer e responder 3 situações que era alvo da dúvida daqueles discípulos. A primeira situação que Jesus ele responde nesse sermão profético é a destruição do templo. A segunda é a sua segunda vinda, ponto 2 que Jesus esclarece.
E o terceiro é a respeito do fim. E quando Jesus ele começa esse sermão escatológico, falando ali sobre como seria o final dos tempos e o que eles deveriam esperar e quais seriam os sinais que eles deveriam ver e pontuar para então saber que o fim estava próximo, ele começa apresentando o princípio das dores. E o princípio das dores, ele está lá em Mateus 24, 4-8, e diz assim: E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E quando eu me deparei com esse trecho, o Senhor, ele me levou a estudar um pouco mais sobre o princípio das dores. E para minha surpresa, eu não sei se alguém aqui já sabia disso, o pastor não vale, porque com certeza ele sabia. Mas não sei se mais alguém já teve a curiosidade de estudar sobre isso, e foi por acaso mesmo, né? Foi uma jesucidência que eu fiquei sabendo disso hoje. Esse termo, princípio das dores, é a mesma expressão utilizada para evidenciar as dores do parto. E nessa hora que eu olhei para isso e dizia que essa expressão, princípio das dores, é a mesma expressão utilizada para as dores do parto, automaticamente o Senhor me levou para o dia do meu parto. E irmãos, eu confesso para vocês que eu sempre, não que era um questionamento da minha parte, mas eu ficava com uma leve curiosidade de saber por que o Senhor insistiu tanto para que eu tivesse um parto normal. Às vezes, quem me vê contando, né, que eu tive um parto normal e tudo mais, pensa que foi algo meu mesmo, né? A verdade é que eu agi em obediência ao Senhor. Não foi para provar nada para mim, ou para provar algo para alguém, para mostrar que eu seria capaz. Mas quando nós decidimos que nós iríamos engravidar, o Senhor, ele foi muito específico na via de parto que eu deveria ter. Tanto que eu tive muita convicção de que seria dessa forma e eu não tinha um plano B. Essa era o único plano, porque era a única direção que eu tinha do Senhor. E muito esperta que sou, o que eu pensei? Deus falou que eu vou ter um parto normal. Eu vou piscar, esse menino vai nascer. Porque Deus está falando, vai ser fácil. É uma ordem de Deus, vai ser muito tranquilo. Irmãos, eu me preparei. Eu fiz tudo que o livro manda a respeito do parto. Eu me preparei emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Eu fiquei ativa, não parei, porque eu sabia que o parto normal exigia isso, né, de você se movimentar e tudo mais. E quando chegou o dia desse menino nascer, aí demorou. E doeu, misericórdia. E aí hoje o Senhor conversando comigo, e eu pensando sobre o princípio das dores, a vinda de Jesus, a parábola das 10 virgens, o Senhor começou a mostrar para mim algumas situações que eu vivi. Um texto que eu separei da Bíblia Plenitude fala assim: a expressão significa dores do parto, que se esperava preceder o fim, marcando a transição dessa época até ao tempo vindouro. As fortes dores do parto, seguidas do nascimento e cumprimento, também indicam o fim e a alegria no momento do nascimento. E logo quando iniciou as dores do meu parto, eu não tive dores intensas no início. E o que o Senhor mostrou para mim é que o princípio das dores que Ele relata aqui em Mateus 24 para os discípulos é exatamente o processo que uma mulher ela vive. Quando você inicia um trabalho de parto, você vive o princípio das dores. É uma dor, ok, mas é uma dor. Ela é uma dor que ela vem
e vai. Ela vem e vai. Quando você ouve rumores de que o parto está chegando, quando você ouve que guerras estão acontecendo, quando você começa a ver que está sinalizando que alguma coisa vai acontecer, você ouve, de repente não ouve mais. E aí estoura a guerra em Israel e de repente você não ouve mais nada. E aí vem tudo de novo e aí você fala, meu Deus, será que é agora? E aí tudo fica calminho. Só que não fica nesse princípio de dores o tempo inteiro. Eu fiquei 15 horas com o princípio de dores. Eu tive esse princípio de dores das 3 da manhã às 6 da tarde. A partir das 6 da tarde, eu estava sentada numa poltrona com uma medicação na minha mão, porque já era muito tempo de bolsa rompida, então poderia gerar infecção para o neném. E a médica resolveu que a gente iria iniciar um antibiótico para garantir que não tivesse nenhuma complicação. E quando eu estava ali com aquele negócio na minha mão, eu olhei e eu pensei, poxa, eu não me preparei para isso. Eu me preparei muitas formas para o meu trabalho de parto, mas ter que colocar um remédio, ficar parada, eu não sei se eu vou conseguir. E nessa hora o Espírito Santo fez com que eu olhasse para uma barra que estava na parede e falou para mim, me adora. Nessa hora eu olhei para o Anderson e eu falei, amor, liga a minha playlist. Que eu tinha uma playlist, né, de guerra, sapatinho de fogo. E eu falei, liga a minha playlist. Levantei, fui para a barra, perguntei para a enfermeira se eu podia ficar ali mesmo com aquilo na minha mão. E ela falou, não, Carol, faz o que você quiser. E nessa hora a gente começou a orar, a clamar, a adorar o Senhor. E o Espírito Santo, a presença do Senhor, ele inundou aquele quarto. Foi algo assim, sobrenatural. Foi o parto dos meus sonhos, porque o que eu sempre pedia é que a presença do Senhor estivesse ali. Quando a gente começou ali a partir das 6 da tarde, a gente começou a glorificar, e a gente começou a adorar, e a gente começou a entronizar o nome do Senhor, a gente começou a falar em línguas, e aí a gente já não se preocupou que se tinha médica, se tinha enfermeira, a gente não se preocupou se tinha pessoas que entravam lá para ver se estava tudo bem. A única coisa que nós nos preocupamos e que nós nos concentramos foi fazer o que Deus estava nos impelindo a fazer. E nós orávamos e nós falávamos em língua, e eu senti que a dor ela veio de uma forma que não estava vindo antes. E nesse momento eu entendi que eu entrei em trabalho de parto ativo e as dores de parto tinham ido embora. Quando as dores de parto de fato chegaram, né, o princípio das dores deu lugar para as dores realmente. Eu não conseguia me sentir triste por estar doendo daquela forma. Eu sabia que aquela dor sinalizava que o fim estava chegando. Eu sentia que aquela dor, ela seria substituída tão brevemente pelo nascimento do meu filho, e que valeria a pena passar cada um daqueles momentos. Foi então que a gente começou a entender isso, e eu orei, e eu falei, Jesus, eu não me importo de sentir essas dores para dar vida ao meu filho. Falei, eu não me importo, porque o que o Senhor passou naquela cruz pela minha vida foi muito pior do que o que estou passando aqui, e foi para que eu tivesse vida. O Senhor sofreu, doeu, foi machucado, foi maltratado, para que eu estivesse aqui hoje vivendo esse momento com o meu marido, com a minha família, para ver o meu filho vindo ao mundo. Então tá tudo bem, Jesus, tá tudo bem. E a gente continuou, e a gente chorava, e a presença do Senhor forte ali naquele lugar. E o Senhor trazendo tudo isso à minha memória hoje à tarde, e tudo que eu queria era falar, Jesus, eu quero gritar como naquele dia, mas eu quero gritar ansiando pela sua vinda, ansiando para que essas dores cheguem logo, porque quando a dor estiver aqui, de forma latente, de forma intensa, é porque o fim está chegando. Irmãos, nós tememos o fim. Não é tememos de temer ao Senhor, nós tememos de ter medo do fim.
A gente ouve falar sobre a volta de Jesus, a gente ouve falar que Ele está próximo, que Ele está às portas. E a gente começa a ficar em pânico e a gente não quer ouvir falar disso. Porque a gente está fugindo das consequências que isso trará para as nossas vidas, se nós não estivermos em Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo, a vinda de Jesus é alegria, é celebração, é comemoração. Nós passarmos por dores, por dias ruins, vendo mortes, vendo epidemias, vendo pandemias, não é sinônimo da gente se desesperar e falar: eu não vou ter filho, porque como que eu vou colocar filho para sofrer nesse mundo? Eu não vou dar continuidade aos meus sonhos, porque como eu vou vencer se o mundo está acabando? O mundo pode acabar, mas isso sinaliza que Ele vai estar entre nós, não mais invisível, não mais como num espelho, mas face a face. Irmãos, as dores que eu senti naquele dia, eu não consigo descrever a dor que eu senti. Foram dores muito intensas, e eu imagino que foram muito intensas devido à forma que eu urrava de dor. Mas se vocês me pedirem para eu descrever como essa dor, eu não sei descrever. Eu não lembro. Eu não faço ideia de como é a dor do parto. Eu lembro do que eu vivi naquele dia, mas eu não lembro da dor. E isso vem de encontro com o que a palavra fala lá no livro de João, que a mulher, depois que ela tem as dores de parto, ela dá à luz, ela se esquece. Irmãos, a hora que Jesus vir e nós estivermos com Ele, nós não iremos nos lembrar dessas dores passageiras desse mundo. Por que nos preocupar? Por que viver ansioso? Por que ter medo da vinda de Jesus, do tempo do fim? O tempo do fim é para esse mundo, mas é o início de uma eternidade gloriosa junto do Pai. É uma eternidade gloriosa, onde nada se compara, tudo aquilo que a gente vive aqui na terra, não se compara à glória que nos há de ser revelada. E estar com Jesus vale qualquer dor que a gente possa enfrentar. E aí eu queria falar para você que está passando por dores hoje. Eu sei que existem pessoas aqui que têm passado por dificuldades, no casamento, na família com os filhos, na vida financeira, enfermidade. E às vezes você se pergunta: até quando, Jesus? Mais uma vez comigo? Eu não aguento mais passar por isso e nunca sair dessa situação. Quando é uma coisa é outra. Irmãos, eu queria falar para você que está passando por isso, que a única forma de você se alegrar depois que essa dor terminar, é nascendo de novo em Jesus. Esse fim que traz regozijo em Cristo, na eternidade, são apenas para aqueles que foram eleitos, resgatados, chamados, e que aceitaram o chamado. A parábola que nós lemos aqui no início desse texto, ela conta a respeito de 10 mulheres que foram convidadas para um casamento. O interessante é que o texto ele fala que foram 10 virgens chamadas para um casamento. O texto não fala que elas tinham desigualdade entre elas. O texto conta que elas eram iguais. A característica que era importante para esse casamento, todas elas possuíam. Elas tiveram as mesmas oportunidades, elas tiveram as mesmas condições de estarem ali, elas tiveram o mesmo convite, elas tinham a mesma lamparina. Certamente, era um costume da época ir para o casamento com a sua lamparina. Elas já sabiam que elas precisavam daquele equipamento para ir para aquela cerimônia. Todas elas tinham o mesmo chamamento, as mesmas condições
para estar ali. Naquele momento não importava quem era mais rica, quem era mais pobre. Naquele momento não importava o status que ela tinha, não importava o sobrenome que ela possuía. Não existia nenhuma condição que tornava uma desfavorável com relação à outra. Elas tinham a mesma chance de entrar naquele casamento. Mas ali no texto, nós já lemos, 5 mulheres é considerada como prudente. E 5 como imprudentes, nécia, louca, vai depender da versão da sua Bíblia. Mas aqui nós lemos a respeito da imprudente. No dicionário, se nós formos ver o significado da palavra prudência, a gente verifica que prudência, ela significa virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela e precaução. Uma pessoa que ela é prudente, ela antecipa os problemas. Ela se previne quanto a qualquer imprevisto que possa acontecer ao longo do caminho. Por outro lado, a imprudente, ela é descuidada, despreocupada, e ela não considera as possíveis consequências desagradáveis dos seus atos antes de agir. A gente nota que cada uma dessas mulheres, tendo iguais condições, elas anteciparam e escolheram a sentença que elas iriam viver. Porque elas tinham tudo em comum. Mas a forma com que cada uma delas decidiu viver e se comportar naquele momento, foi o que determinou o que seria entregue a elas, ou se elas iriam entrar naquele casamento ou não. Lá no versículo 6 ao 10 de Mateus 25, fala assim: Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as prudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Quando ali no versículo 6, elas ouvem o grito, onde é anunciado a vinda do noivo, nós percebemos pela sequência do texto, que eles não estavam vendo o noivo vir, mas eles ouviram que o noivo estava chegando. Quando eles ouviram que o noivo estava chegando, eu acredito que naquela época, por se tratar, de uma época que não existia carro, a locomoção deles era uma carroça, Imagina o noivo todo ataviado, arrumado, provavelmente estava chegando numa carroça, vamos conjecturar aqui, Não que tenha sido dessa forma. Mas o que a gente sabe é que, de algum modo, eles entenderam, eles ouviram que o noivo estava chegando. E ao ouvir os passos do noivo, alguém que estava esperando aquela festa acontecer, gritou e fez com que aquelas noivas, com que aquelas mulheres acordassem daquele sono, despertassem e se preparassem. O texto ele continua dizendo que quando elas acordaram, elas foram preparar as lamparinas delas. Ou seja, o noivo ainda não estava ali. Quando as imprudentes pediu aquelas prudentes um pouco de óleo, elas falaram: não, vai buscar, porque senão não vai ter nem para mim nem para você. Irmãos, nós já estamos ouvindo. Nós já estamos ouvindo os passos do noivo. O noivo, ele está muito próximo. E tudo isso que nós temos vivenciado nos últimos dias sinaliza que ele está quase às portas. Tem muitas pessoas gritando: ei, acordem, o noivo está chegando.
Preparem as suas lamparinas. Levantem. Desperta tu que dorme. E o que nós estamos fazendo com esse alerta que nós estamos recebendo? Eu estava aqui no culto de domingo e eu estava ali atrás. Fechei os meus olhos e comecei a ouvir a canção que estava sendo entoada aqui no púlpito. E começou a cantar aquela música. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Nessa hora, eu estava de olho fechado e eu estava só ouvindo. E o Espírito Santo começou a fazer com que eu ouvisse os passos de Jesus. E foi nessa hora que eu tive a confirmação da palavra de hoje. E Jesus falou ao meu coração que Ele está muito perto, confirmando tudo aquilo que a gente já tem ouvido nos últimos tempos. Mas nesse momento Ele permitiu que eu ouvisse os passos dEle vindo em direção à sua igreja. Irmãos, Jesus, Ele está vindo em direção à igreja. Jesus, Ele não está vindo em direção apenas à igreja, quarta igreja, a igreja do Brasil, a igreja do mundo. Jesus, Ele está vindo em direção de você que está sentado nesse banco. Aquelas mulheres que tiveram a oportunidade de entrarem naquele casamento, não são diferentes de nós que estamos aqui hoje. Nós estamos tendo uma oportunidade aqui hoje. Você está tendo uma oportunidade de estar sentado aí nesse banco, sendo convidado para um casamento, e o noivo, já dá para ouvir os passos dele vindo. Qual que é a sua resposta para esse convite? Você aceita participar do casamento, como as virgens imprudentes aceitaram, só que não tinha o que era suficiente para entrar ali dentro? Irmãos, quando Jesus ele estiver aqui, Ele não vai querer saber quem estava com você, se essa pessoa tinha azeite. Não adianta você andar com pessoas que têm azeite sobrando. Não adianta você andar com pessoas que oram, que leem a Bíblia, que mortificam sua carne, que mudam as suas atitudes pecaminosas. Não adianta você orar, você andar com pessoas que oram pela sua vida, quando você precisa e quando as coisas estão difíceis na sua casa. Não vai adiantar, porque na hora que você pedir azeite emprestado, a resposta vai ser não. E não é porque essas virgens prudentes não amavam aquelas imprudentes e queriam deixá-la de fora. É porque azeite não se empresta. Unção não se reparte. Não tem como dividir tempo de secreto. Não tem como dividir tempo de intimidade. Eu posso ter intimidade com o Estevão e um amigo meu, eu tentar tratar ele da mesma forma, não vai dar certo, porque ele é meu amigo. Com o tempo, a outra pessoa pode construir amizade com ele, mas aquilo que ele tem comigo é comigo. A forma com que a gente se fala, a forma com que a gente se ajeita, se corrige, brinca, vai ser única. Não tem como eu tentar fazer com que as outras pessoas se comportem da mesma maneira que eu com Jesus, ou que eu tenha o mesmo comportamento que elas. Eu preciso construir algo em Deus. Eu preciso construir algo com o Senhor profundo, que não importa o que aconteça, não vai acabar. Quando Jesus vier e quando chegar de fato o tempo do fim, como você vai ser recebido? Você vai estar ali para entrar com Ele? Ou você vai estar distraído com outras coisas, buscando coisas em outros lugares? Não tem como, irmãos, nós querermos algo com o Senhor, nos contentando apenas, com uma lamparina, e não ter o azeite extra na reserva.
Não adianta nós pensarmos que nós estejamos em tudo que a igreja proporciona, se a minha vida com Deus não for condizente com o que eu aparento aqui na igreja. Sabe por quê? Porque não vai ser quantos cultos que vai fazer você entrar no céu, mas vai ser o quanto você tem praticado o que você tem recebido aqui nesse lugar. O quanto você tem recebido e colocado em prática e enchido a sua botija de azeite, para você repartir com outras pessoas no tempo presente, mas ter para você no tempo futuro, quando o Senhor vier. Eu queria pedir para que vocês ficassem de pé.